Oi pessoal, nesse canal científico é, eu quero mostrar aqui a minha equação do universo, tá certo? E eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa para discutirmos sobre o assunto, no instante do Big Bang, tá? Eu não quero entrar em muitos detalhes, eu já tenho vídeos anteriores. O Laplaciano de um campo, ele só é zero quando está no vácuo absoluto. Só que no universo não existe o vácuo absoluto. Aí que está a questão. O nosso universo é composto de estrelas, black holes, a massa escura, a teórica massa escura, estrelas, planetas que são estrelas mortas, o átomo, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, partículas subatômicas, meson, enfim. O nosso universo, por mais que você tente rodar ele, ele não tem um vácuo absoluto. Logo, o Laplaciano não é igual a zero. O Laplaciano só é igual a zero quando está no vácuo absoluto. Vou mostrar mais ou menos aqui minha equação do universo, que já está homologada. Ó. Esse Laplaciano do campo B, Laplaciano do campo B não é igual a zero, porque ele só é igual a zero no vácuo absoluto. Eu vou mostrar aqui isso. Tá? Ele só é igual a zero no vácuo absoluto. Tá certo? Então, me permitam mostrar rapidamente. Me permitam rapidamente mostrar essa questão. Tá certo? Então, é, deixa eu botar aqui na tela. Eu vou minimizar e tá aqui. Vamos lá. Aqui é a minha equação do universo homologada. É o Laplaciano de 1 a infinito. É o somatório das ondas eletromagnéticas no instante do Big Bang. De 1 a infinito do Laplaciano do campo E. Pelo contrário, a densidade era infinita. Mais o Laplaciano do campo B, dividido pela derivada do volume de uma esfera, que é 4/3 de PR3, que vai dar 4PR2. Isso vai dar joules por segundo ou equação de Stephen Boltzmann, que é o Watts, não o Stephen Hawking. Equação do Stephen Boltzmann. Aliás, o Stephen Hawking também utilizou as equações de Stephen Boltzmann. Então está aqui, meu nome, autenticado Brasil. Por que esse vamos ver quanto que dá o Laplaciano do campo E, ou de qualquer campo. Ó, no instante do Big Bang, a densidade era infinita. Tá certo? E aqui você tem a equação relativística, ou seja, o fóton, quando ele está parado, ele não tem massa. Tá certo? Então, mas ele tem momento, ele tem energia. Tá certo? O fóton é uma partícula, né, sem massa, que quando ele está parado, né, ele ainda possui momento e energia. Tá certo? Então, essa equação relativista, P é o vetor momento linear, M é o vetor da massa da partícula, V é o vetor velocidade da partícula. Então, aqui é a equação relativística. A equação relativística é essa que está aqui, tá? Ok? Então, como ele é uma partícula sem massa, a massa não tende a infinito, mas quando ele está parado, ele tem ainda o P igual a mv, o momento, ele tem momento e energia, quando ele está parado. Tanto é que ele esquenta, o fóton ele esquenta, energia transformando em energia térmica. Tá certo?
Então, de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, os fótons são partículas sem massa de repouso, o que significa que eles não têm massa quando estão em repouso. Então, olha só, eles não têm massa quando estão em repouso, tá? No entanto, eles possuem energia e momento, tá? A relação entre o momento e a massa de uma partícula é dada pela equação relativística. Então, aqui está a equação relativística. Então, eu vou repetir. Ó. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, os fótons são partículas sem massa, sem massa de repouso. Tá? Então, eles são partículas sem massa de repouso. No repouso, eles não têm massa, mas eles têm momento, tá certo? E energia. Tá ok? Bom, aqui veja a primeira parte. O Laplaciano do campo E, ele é igual a zero no vácuo, mas não existe vácuo absoluto no universo. Com uma distribuição de carga apenas, ele passa a ser 1 sobre aqui E0 gradiente de ρ, densidade de carga. Então, ele não pertence ao vácuo absoluto. Tá certo? Então, o Laplaciano do campo E das ondas eletromagnéticas no instante do Big Bang, ele não está no vácuo. Se estivesse no vácuo, ele não está no vácuo. Pelo contrário, no instante do Big Bang, a densidade tende a infinito. Então, você calcula o Laplaciano do campo E por esta equação. E aqui você tem, tá certo? Aqui o J é a densidade de corrente, tá? E aqui você tem, no vácuo, tá? O μ0 e o E0, tá? Então, aqui está a densidade de corrente, aqui você tem aqui você tem a densidade de corrente, aqui o μ0, a permeabilidade magnética, e o E0, a permissividade magnética. Só que no vácuo, como não tem o vácuo absoluto, esse valor é diferente. Não é exatamente esse valor, nem é exatamente desse valor no instante do Big Bang. Tanto é que você tem aqui, ó, no vácuo, o Laplaciano do campo B é zero, mas em presença de correntes variáveis, não. Tá certo? É a equação do Laplaciano do campo B. Não estando no vácuo, pelo contrário, ele tem uma densidade infinita. Aqui, ó. Uma densidade. Ó, no instante do Big Bang, a densidade tende a infinito. Então, olha só, é muito grande, considerando infinito como um número não muito grande. Então, você calcula o Laplaciano do campo B como menos μ0, que sofre uma pequena alteração rotacional de J, densidade de corrente, menos μ0 E0, que sofre também alteração, a permissividade e a permeabilidade, rotacional da derivada parcial de E em relação a T. Tá? E aqui, exatamente, o Laplaciano do campo E é 1 sobre E0 e o gradiente de ρ, densidade de carga. Por quê? Porque aqui, ó, apenas no vácuo ele é, mas no instante do Big Bang a densidade tendia a infinito, ele não está no vácuo. Então você tem como calcular, como aqui eu descrevi, porque aqui salpicou um pouco, então eu passei para cá para ficar mais claro. E aqui também salpicou um pouco, tá? Em presença de correntes variáveis, então eu passei para cá para ficar mais claro, tá certo? Então essa aqui é minha equação homologada do Big Bang. O somatório de 1 infinito do Laplaciano do campo E numa densidade
que tende a infinito, mais o Laplaciano do campo B, ele dividido pela derivada de 4/3 PR3, que dá 4PR2, igual a Joules por segundo, ou a equação de Stephen Boltzmann, não a equação de Stephen Hawking. Aliás, Stephen Hawking também usou as equações de Stephen Boltzmann. Tudo bem. Vamos falar aqui de Brasil, tá? É Brasil. Não é só Stephen Hawking, não. Tem cientistas de grande qualidade no Brasil, tá? Então, a nível de Brasil, também o Stephen Hawking pode utilizar aqui em Joules por segundo a equação de Stephen Boltzmann, eu também posso igualar a equação de Stephen Boltzmann ou Joules por segundo. Aumentando o tempo, o universo vai se esfriando e esticando. Tá certo? Então, aqui está a equação do universo. Minha equação do universo homologada Brasil. Tá? Enfim, deixa eu reduzir aqui, tá certo? E ampliar aqui. Tá? E ampliar aqui. Ok? Outra coisa que eu queria falar. Na parte econômica, ficar gastando dinheiro em foguete é besteira, porque a massa tende a infinito. O foguete não é um fóton, é besteira. A massa tende a infinito, tá? Tem que investir na Terra, para gerar empregos. Quando você produz muitos pregos, em vez de guardar o dinheiro e investir em bastante prego, por exemplo, você baixa o custo e o pessoal incentiva o consumo. Então, uma sugestão é que o empresário invista na terra, não em foguete. Ele investe na terra, porque ele investindo na terra, ele vai gerar empregos. E aí, ele gerando em alta escala, ele reduz o preço e incentiva o consumo. Mas para que o preço baixe e incentive o consumo, tem que investir, em vez de foguete, investir na terra, em coisas úteis para o ser humano. Outra coisa, a Amazônia não é pulmão do mundo. O que ela produz de oxigênio, ela consome. Então, ela é, no máximo, um refrigerante. E tem que parar de produzir essas garrafas PET. Isso, sim, causa grande problema. Então, eu falei da minha equação do universo, um pouco de economia. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Falei sobre a nossa Amazônia, que não é, ficam falando que é pulmão do mundo. Não é isso, não. O interesse aí é outro. Tá? E mostrei que a minha equação, ela é melhor que a equação e o estudo do tal Stephen Hawking, com todo respeito. Tá, tô doente, tudo bem, mas é o destino de todos nós. Então, essa equação, assim como ele utilizou, ele partiu, ele também utilizou nas radiações Hawking, as radiações gama Hawking dos black holes, ele utilizou a equação de Stephen Boltzmann. Também posso utilizar a equação de Stephen Boltzmann ou botar Joules por segundo, não tem problema nenhum, tá? Enfim. E mais um assunto que eu gostaria de falar, mas fica para um próximo vídeo. Muito obrigado a respeito de tecnologia. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. A Amazônia não é pulmão do mundo, tem interesse aí, tá? O brasileiro, ele não é burro, não. Eu fiz a equação aí do Big Bang, tá? E outra coisa, a Amazônia não é pulmão do mundo, tem que investir em vez de foguete na Terra, porque senão a massa se torna infinita, porque a não ser que o seu Elon Musk se transforme num fóton. Aí ele vai, mas ele não é fóton. Eu já expliquei a questão da massa relativística, e a minha equação do universo é o Laplaciano do campo, não é no vácuo, porque não tem um vácuo absoluto. Na Alemanha já tentaram fazer o vácuo absoluto. Eu tenho um amigo meu alemão, tentaram fazer o vácuo absoluto, eles não conseguem. Então o Laplaciano do campo, ele é aquela equação que eu demonstrei lá embaixo, tá certo? Ao longo do vídeo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol ou política, sou cristão, respeitando todas as religiões dos agnósticos. Agora, um parênteses aqui. Quem dominou o mais pesado que o ar foi Santos Dumont. Pô.
Santos Dumont botou um motor, dominou mais pesado que o ar. Se eu jogar isso aqui pela janela, ela voa, ela vai cair. Santos Dumont manteve o mais pesado que o ar. E cá para nós, como é que uma nave a 2.000 km por hora vai chegar na Lua sem atmosfera? Vai abrir paraquedas para segurar em que atmosfera? Ela não vai ter frenagem, ela vai colidir e vai explodir. Tá estranho. Ah, sempre na parte oculta da Lua. Que história é essa? Você tem que, para você, se você for falar de celular, se tiver uma montanha perto, eu estive em Conselheiro Pena, na Vale do Rio Doce, tiver uma montanha perto, não descer falar, quanto mais na parte oculta da Lua. E a gravidade newtoniana está estranho, porque ela é inversamente proporcional à distância. Então, pô, uma distância enorme, como é que fica em órbita? Tá certo? E numa distância tão pequenininha era para atrair, não atrai por quê? Tá certo? Que ela é inversamente proporcional à distância, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Ó, a distância aqui é quase zero, por que não tem força? Então, a que mais se aproxima é a teoria da relatividade geral de Albert Einstein. Mas tem alguma coisa aí a mais, é que é a massa escura. Porque, para mim, a densidade do universo foi caindo. Porque ele foi se diluindo, foi se diluindo, foi se diluindo. Então, ele mantém uma posição originária do Big Bang. As estrelas, os planetas mortos, os planetas que são estrelas mortas, mantém. Aquilo foi se diluindo, então realmente ali tem densidade a massa por volume, o volume foi aumentando e o volume foi aumentando e tende a densidade tende a uma massa escura, realmente. Tá certo? E essa rotação que tem é em função já do Big Bang. Agora, a questão do centro das galáxias ser um black hole não quer dizer não. Pode ser um white hole. Ué, o centro do nosso sistema solar é um grande white hole. É o Sol. E fica em órbita. Então isso não está bem identificado ainda, mesmo porque tem zonas no espaço que você não consegue identificar. Se o nosso planeta tivesse menos no meio de uma zona daquela do espaço, não tem telescópio que enxergue. E esse tal equipamento de energia solar que as empresas do Elon Musk estão produzindo, beleza, beleza. Mas foi Einstein que fez. Foi Einstein que fez. Aquilo é o efeito fotoelétrico que rendeu um Nobel a Einstein. Tá? Então o pessoal nada faz que descobrir, não faz criar. Tem que ter um criador. Tá? A geração espontânea está furada pela termodinâmica e pela entropia. Todo sistema deixar a sua própria sorte até se desorganizar. Pelo contrário, está evoluindo. É porque tem uma coordenação externa, para mim, Cristo, para mim, uma coordenação superior, um Deus superior, que coordena isso aí. Não está havendo evolução, está havendo involução. E você tem que coordenar isso aí. E para mim tem uma coordenação superior. Ou em qualquer coisa, se você não varrer a casa vai ficar suja. Se você deixar um terreno baldio, ele vai entrar em entropia. O universo tende à entropia. A não ser que esteja e tudo na vida, a não ser que tenha uma coordenação exterior. Até numa administração, ela tende à entropia. Então, se não em vez de investir em foguete, investir na terra, vai gerar emprego. Aí o preço vai cair, aí vai incentivar o consumo. Agora, se investir em foguete, não investir na terra, o preço vai subir. Se você tem uma feira com uma laranja, ela custa um dinheirão. Você tem com várias laranjas, ela custa barato, incentiva o consumo e a economia gira. Então, é bobagem esse negócio de investir em foguete. Tá? Para descobrir vida em outro planeta é besteira. Porque a não ser que esses milionários se transformem num fóton. Aí tudo bem. O fóton é uma partícula sem massa e tem energia relativística, que a massa em repouso se torna zero e você ainda tem momento e energia. Tá certo?
Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permita, eu vou desligar a câmera. Um abraço.